Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. O que há de semelhança e de diferença entre a serpente de bronze erguida no deserto, como lemos na primeira leitura de hoje do livro dos Números, e Jesus Cristo, como nos exaltou Paulo aos Filipenses na segunda leitura, e o próprio evangelista João falando do Mestre. Quais são as semelhanças? Em primeiro lugar, nós temos uma semelhança que é materialmente visível. Ambos, tanto a serpente como Jesus, foram erguidos. Na Sagrada Escritura, isso só pode acontecer porque quem está sendo ou o que está sendo erguido precisa ser avistado por todos, em primeiro lugar. Então, essa semelhança já é materialmente visível. A outra semelhança, por que tanto a serpente de bronze como Jesus precisam ser avistados por todos? Porque tanto a serpente como Jesus são erguidos não por uma causa boa, por uma causa humanamente boa, mas a serpente é erguida porque antes existiu um povo que tolerou a ingratidão em relação a Deus no seu coração, esqueceu, lembra que o salmista de hoje está pedindo que a gente não se esqueça das obras do Senhor, mas esse povo esquece da libertação do Egito e por causa da impaciência e da falta de perseverança, que eu não sei se alguns de vocês já viveram isso em suas vidas, falta de paciência, falta de perseverança, vacilação na fé, hoje está crendo demais, meu Deus, nada me abala, daqui a pouco acontece alguma coisa que já me joga no chão. Mas uma coisa é fraquejar, outra coisa é ser ingrato, e esse povo foi, cobrando de Deus comida e bebida. Vocês lembram dessa cena? Porque ela é lembrada hoje, pela boca do próprio povo. Como assim? Como que o Senhor nos tira do Egito para ficar comendo esse alimento nojento? O povo chega a chamar o maná de nojo. Tem nojo do alimento que o Senhor dá. As serpentes são mandadas como uma correção. E depois, para aqueles que se arrependem, vai associando as histórias. Para aqueles que se arrependem, é erguida a serpente de bronze no deserto, para que todo aquele que foi ingrato com Deus, ao olhar para a serpente, se lembre do seu pecado, se arrependa e volte para Deus. Ora, vamos a Jesus. Qual é a causa principal que faz Jesus, causa humana principal, que faz Jesus ser erguido na cruz? Se não é o pecado da humanidade? E o Senhor é erguido para que todo aquele que o veja, lembre-se
que o seu pecado foi capaz também de contribuir para que o Senhor estivesse na cruz. E reconhecendo, se arrependa e volte para Deus pela cruz. Essas são as semelhanças mais marcantes. É por isso que na teologia, e é por isso que na história bíblica, a serpente que é erguida no deserto, em Números, já é uma das prefigurações da salvação de cruz que nós alcançaríamos pela obra redentora de nosso Senhor no futuro bíblico. Já é o nosso passado. Agora, o padre vai destacar para você uma diferença só, que vai encabeçar todas as outras diferenças que possam existir entre a serpente e o Cristo. Até agora vimos coisas só semelhantes. Vamos à diferença. A serpente, quando é erguida no deserto, ela é erguida como um sinal para a conversão, para a salvação daquele povo naquele momento. Em outras palavras, para uma cura passageira. Porque depois o povo fez coisa até pior. Até bezerro de ouro construiu as portas da terra prometida. Enquanto Moisés sobe para receber as tábuas da lei, o povo fica lá embaixo. Enquanto isso, vamos fazer um rolê diferente aqui. Vamos aproveitar que Moisés deu uma subida na montanha e não está vendo a gente. Vamos construir um bezerro de ouro para cultuar. E fez outras coisas mais. O Cristo não. O Cristo, quando é erguido na cruz, não é para patrocinar uma cura que é passageira, mas para patrocinar uma cura que é definitiva. Não há mais, a partir da cruz, não há mais nada que possa se comparar ao sofrimento da cruz de Jesus. E isso para nós, meus irmãos, é um troféu enorme. Porque ao olhar para a cruz, lembrando disso, nós precisamos também ter a capacidade de saber oferecer na cruz de nosso Senhor as nossas cruzes do dia a dia e parar de acreditar que as cruzes que temos que carregar, elas são impossíveis de ser carregadas, inclusive querendo jogar para o outro. Porque se é minha, é para eu carregar. Olha, que o arrependimento e a volta para Deus, olhando para a serpente, olhando para Jesus, só acontecia quando as pessoas encaravam a serpente e o Cristo na cruz. Porque encarando a serpente, encarando o Cristo, nós estamos encarando o nosso próprio pecado. E tem que ter muita coragem para se converter. Não é para qualquer um, não. Agora, interessante que o chamado é para todos. Alguns de nós estamos tendo a coragem de aceitar a proposta da conversão. E quando nós a aceitamos, nós precisamos assimilar que aceitar a proposta de conversão que o Evangelho de nosso Senhor nos faz a todo momento, em vista do céu que nos espera, inclui carregar a cruz, ou as cruzes, ou poucas cruzes, ou muitas cruzes. Cada um tem as suas, cada um tem a sua, e a minha cruz não pode ser comparada à cruz de nenhum de vocês. Por isso a cruz de ninguém é menos importante que a minha cruz, ou vice-versa. Eu não tenho o direito de julgar a cruz de uma irmã, de um irmão, achando que a cruz deles é bobagem. Não existe, porque existe. Cada um sabe aonde o seu calo mais aperta. Cada um sabe da sua maior fraqueza na vida. Mas o mais importante de tudo é entender que a cruz veio para transformar um cenário existencial, irmão. Existencial. O Calvário é mudança de modo de vida. A cruz, que até então era sinal de maldição, só os fracassados, os condenados, os malditos eram pregados nela. A partir do momento em que nosso Senhor repousa o seu corpo na cruz,
A cruz se torna, na verdade, a porta para o céu. Porque aonde o Senhor toca, Ele transforma a realidade. O Calvário passou de ser um lugar assombrado, de fim de história, como os judeus acreditavam até então, porque para os judeus até então não existia vida após a morte, não existia eternidade, tudo acabava com a morte terrena. A partir do Calvário, a humanidade inteira assiste à prova de que temos um Deus preocupado o tempo todo em nos salvar, em devolver para nós a eternidade. E aí, não tem como correr da cruz, porque para chegar lá, tem que carregar, tem que abraçar, tem que querer, tem que desejar a graça de Deus para carregar. Não é desejar a cruz, presta atenção. Até porque a gente não precisa desejá-la, ela virá, automaticamente. E eu vou arriscar te dizer qual é a nossa maior cruz, e isso nós todos temos em comum. Qual é a maior cruz de todos nós? Nós mesmos. Você é sua maior cruz. Eu sou minha maior cruz. Saber lidar com nossas manias, com nossos temperamentos, com o nosso gênio, com os conceitos que formamos ao longo da vida, com valores deturpados que criamos e que não queremos abandonar, é nossa maior cruz. Porque isso tudo impede que nós ouçamos a verdade, que nós queiramos viver a verdade, que nós queiramos mudar de vida, e sem mudar de vida não tem céu. Por isso você, parabéns, você acaba de descobrir que sua maior cruz não é o seu marido, não é a sua esposa, sua maior cruz não são seus filhos, sua maior cruz não é o seu pároco, nem vocês são as minhas. Estou tirando o título de vocês. A sua maior cruz é você. Então tenha coragem de admitir isso. Quem acredita na cruz como porta de salvação, admite isso. Eu sou minha maior cruz. Bate no peito e afirma: eu sou. Eu preciso mudar. Eu preciso me converter. Eu preciso parar de julgar, acusar, criticar o universo inteiro como se todo mundo tivesse errado e só eu certo. O inimigo da cruz de Cristo se comporta dessa maneira. E Paulo vai alertar em outra carta sobre isso. Olha, está cheio de inimigos da cruz de Cristo. Porque o primeiro sinal de inimizade à cruz de Cristo é aquele que não admite que precisa mudar. Porque se o Senhor foi capaz de mudar todas as coisas em nome da salvação nossa, quem somos nós para não admitir que precisamos de mudança? Então vamos pedir nessa festa poderosa, em que o símbolo da nossa salvação é exaltado, a cruz. Vamos pedir que nós católicos sejamos corajosos de usar a cruz, de vestir a cruz, de ter a cruz nos nossos cordões, de ter a cruz nas nossas camisetas, de ter a cruz nas nossas casas e de defender a cruz. Quando muitos a atacam ainda hoje, não entendendo que nós não temos a cruz para cultuar a morte, porque a morte foi vencida por ela. Nós temos a cruz na nossa vida para lembrar que Deus deu a vida por nós e que depois ressuscitou por nós. Agora, tem a cruz com o Cristo. Para de usar a cruz sem Jesus. Não tenha vergonha de usar o crucificado, porque o Cristo que nós glorificamos teve a sua maior glória no Calvário, coroado por espinhos. E nós não podemos ter vergonha do nosso Deus. Peçamos à Virgem Maria que amanhã cultuamos como Nossa Senhora das Dores e a São José,
que intercedam sempre por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.